Os conhecimentos de matemática estão na escola e na nossa rotina. Todo dia a gente usa conhecimentos de matemática, desde tarefas simples como comprar o pão e receber o troco, gado, e até para calcular o quanto você vai gastar de gasolina para fazer aquela viagem e visitar seu primo que mora lá longe em Pindamonhangaba. E hoje começa um novo desafio que mistura matemática com história em quadrinhos. Eu nunca tinha usado matemática dessa forma. Foi diferente do que a gente aprende na sala. Hoje houve um desentendimento com o grupo. Os componentes se desentenderam, eu me estressei, eu fiquei estressada, eu chorei. Rapaz, mas eu senti um medo naquela apresentação de leis, viu? Essa cidade foi fundada pelos portugueses para defender a antiga capital Vila Velha dos ataques dos holandeses e dos franceses. O caminho da escola está em Vitória, no Espírito Santo. Vitória é uma das 3 capitais brasileiras que ficam em uma ilha. Você sabe quais são as outras 2? Qual é o seu nome? Ângela. Ângela trabalha com o quê? Estou fazendo pública. Você era boa de matemática na escola, Ângela? Fala a verdade. Não. Você usa muito matemática? É pra tudo, cálculo, tudo, né? Fora cálculo, assim, você usa pra quê? Várias coisas, igual aqui agora. Tô fazendo um cálculo pra tirar uma xerox, é matemática, né? Quantas cópias você vai tirar? Vou tirar 7 cópias. E quanto é o xerox? 10 centavos. Vai dar quanto? 70 centavos. Aí, garoto! Tá bom na matemática, hein? Tá rápido, né? Pensa rápido. Agora eu vou conversar com o professor de matemática Jean-Pierre. Ele vai explicar um pouco mais sobre a importância da matemática, como ela evoluiu como ciência e como é útil no nosso dia a dia. Professor Jean, eu acabei de fazer uma pesquisa na rua e perguntei para as pessoas como é que elas usavam a matemática no dia a dia delas. Por que a gente tem tanta dificuldade de enxergar a matemática além das contas, além dos cálculos? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é número, né? É fórmula, é conta. E às vezes a gente não sabe que essa cadeira aqui, por exemplo, foi feita de uma forma matematicamente para produzir a cadeira. Só que essas formas é uma coisa da matemática pura, né? E aí fica difícil eles encontrarem aonde que está a matemática. Mas então onde mais a gente usa matemática, se não na conta, se não no cálculo? Vai se usar para se fazer um remédio, para se dosar as quantidades. Vai se usar na música, para se formar as escalas e os intervalos musicais. Professor, a gente tem um quadro dentro do programa Caminhos da Escola que chama Desafio, onde a gente propõe uma atividade para um grupo de alunos e professores. E aí eu queria saber de você, qual a sugestão que a gente pode dar para esse grupo de alunos e professores para que eles entendam melhor a matemática? Poderia ser o livro do Malba Tahan, O Homem que Calculava. Nesse livro há vários contos, eles podem adaptar esses contos, né, para o cotidiano deles, ali, para o que eles utilizam na vida deles, um problema matemático, né? Ilustrar isso de forma em quadrinhos, por exemplo, eu acho que seria legal, né? Então eles podem usar os quadrinhos para entender um pouco mais de matemática. Você acha que isso dá certo, então? Eles vão gostar daquilo ali, vai trabalhar essa parte afetiva deles, né? Acho que vai ser interessante, vai ser legal. Então, Jean, você é o nosso novo cliente do desafio aqui no Caminhos da Escola. E o nosso cliente para o desafio Matemática em Quadrinhos é o professor Jean-Pierre. Oi, gente, tudo bom? Prazer, eu sou o Léo, apresentador do programa Caminhos da Escola, da TV Escola. E hoje vocês estão aqui para participar de um desafio. Só que antes da gente começar, eu quero saber quem é que gosta de matemática. Fala a verdade. Galera, esse desafio ele é composto de 3 etapas e eu vou dividir vocês em 2 grupos. Cada grupo vai ficar com um professor. Cada etapa do desafio vale 10 pontos. Esse desafio tem muito a ver com matemática. Tem um livro de um cara chamado Malba Tahan que chama O Homem que Calculava.
E dentro desse livro ele explica problemas do cotidiano através da matemática. E o objetivo final desse desafio é justamente pegar um desses contos, adaptar para a realidade de vocês e dar uma solução para esse problema, transformando esse conto numa história em quadrinhos. Posso começar o sorteio então? Pode. O primeiro aluno do grupo da professora Leslie é a Lorena Toledo. Foi dada a largada, que vence melhor. Bom, galera, agora eu vou explicar para vocês o que vai acontecer nessa primeira etapa. É uma etapa de pesquisa. Então, vocês vão pegar o livro do Malbatarran. Desse livro, vocês vão tirar o conto e vão adaptar, como eu falei, para a realidade de vocês. O problema vai continuar o mesmo. O que vai mudar é a história. Quando vocês escolherem o conto e escolherem esse problema matemático, vocês também vão ter que dar a solução para esse problema. É isso que a gente quer hoje de vocês. No final do dia, então, o jurado vai avaliar vocês pelos seguintes critérios. O primeiro critério é sobre a pesquisa e o uso dos conhecimentos de matemática. Aí vai valer 3 pontos. O segundo critério é o apontamento do problema e a solução, que também vai valer 3 pontos. E por final, o trabalho em equipe e também a qualidade do trabalho escrito. Vale 4 pontos. Agora eu preciso batizar o grupo de vocês. Alguém tem uma sugestão? Anaconda. Anaconda? Eu achei legal caricatura, porque tem que ser mais contraído para as pessoas se fixarem mais. Então quem vai ser o líder do grupo Anaconda? O Carlos. Quem vai ser o líder do grupo Caricatura? Natália. Meu nome é Natália, eu tenho 17 anos e estou no 3º ano. Eu gosto de desenhar, costurar, ficar na internet, ler. Meu nome é Carlos Henrique, tenho 16 anos. Eu gosto de sair, ir ao cinema, ir ao teatro, ler um livro. Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Samir, partilha em que todos os 3 saíram lucrando, couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, o que dá um resultado, 18 mais 12 mais 4, de 34 camelos. Nossa visita aos sucos dos mercadores, Berenice e o turbante azul, o caso dos 4 quadros, o problema dos 50 dinares. O cenário, então, é o quê? É o mercado. Isso envolve o quê? Uma relação de dívida, né? A gente adaptou para onde, então? Pra escola. Pra escola, pra cantina, que é um local também de compra e venda. Eu achava legal a gente substituir por uma coisa da qualidade. A mesada. Sabe o que seria legal? Herança. No caso, seria legal passar a história em um banco. E no caso, chegasse uma família reivindicando, vamos dizer, 35 milhões de reais que não conseguisse se dividir e que tivesse um cara, um economista, pra ajudar. Quando que uma pessoa, você vai chegar no banco, o economista vai te dar 1 milhão? Nunca. Pode ser o cara mais rico, ele não vai te dar 1 milhão pra ajudar você a dividir sua herança. Mas é uma história. O banco tá lá pra ganhar dinheiro. Alimento, cesta básica. Não, tá tendo, zero. Não tá tendo enxurrada? Não tá tendo negócio de arrancos, coisas assim? Vai levar a cesta básica pra dividir pras pessoas. Divide, tipo assim, um lugar onde tem mais gente e tal. Divide com quem tá passando mais necessidade. Mas é isso aí, vai ser solidariedade. Gente, hoje em dia não tem ninguém bom. Acho que fechou, né? Então, vamos lá. Ver se a gente tá tudo aí o que tá pedido. Tipo, meio que contar a nossa história também? Não, aí acho que já é no quadrinho? Já é no quadrinho. Muitas vezes, a gente imagina o estereótipo do aluno que é muito bagunceiro em sala de aula, que ele não dá nada de fora dela, né? Mas a gente vê o contrário. Muitas vezes os alunos rebeldes se tornam os mais criativos, os mais espontâneos. E o aluno que é o exemplo do aluno perfeito, tal, às vezes ele some. Ele não consegue demonstrar fora da sala de aula essas qualidades. Acho que foi a primeira vez na minha vida, acho que em toda a escola mesmo, que eu trabalhei em equipe, que todo mundo deu opinião, e falou, e escreveu, e correu atrás, todo mundo. Eu gostei muito. Galera do grupo Caricatura, como é que vocês estão se saindo? Já escolheram um conto do livro? Como é que tá? Já escolhemos e a gente tá indo muito bem. Tá indo muito bem? É ideia toda hora. Toda hora. A gente tá bem adiantado, a gente já conseguiu montar a nossa história, já tem uma ideia boa. Preciso saber agora qual é o conto do livro que vocês escolheram. Líder? Os 35 camelos. Agora vocês vão ter que adaptar esse conto para a realidade de vocês. Qual foi a história que vocês escolheram?
A gente pegou situações que vem acontecendo com frequência no Brasil, em casos de enxurrada, enchente, desabamento, famílias sem lares. Qual foi o conto que vocês escolheram? O conto dos 50 dinares. Tem uma questão matemática dentro desse conto. Vocês entenderam a questão? Que questão é essa? Vamos supor o seguinte, ele vai lá e ele compra um liquidificador que custa R$30. Aí ele divide esses R$30 para ele pagar um tanto todo dia. Aí vamos supor que ele chega na segunda-feira, ele paga, sei lá, R$10. Chega na terça, ele paga R$5. Chega na quarta, ele paga mais 10. Aí chega na quinta, ele paga 5. Somando dá os R$30. Só que ele deve R$30. Como ele pagou 10, vai ficar faltando 20. Aí, né, aí ele vai lá e paga mais 5, fica faltando 15. Aí ele paga mais 10, fica faltando 5. Somando isso aqui dá 40. Então ele percebeu que o tanto do produto não era diferente do da parcela. Eu achei que essa maneira foi interessante de fazer matemática. Eu nunca tinha usado matemática dessa forma. Foi diferente do que a gente aprende na sala. Não sei se eu teria, assim, vontade de ler, né? Como teria de um livro normal. Porque matemática... Galera, chegou a reta final dessa primeira etapa do desafio. A professora Jaqueline se dispôs a participar com a gente dessa etapa do desafio e ela que vai avaliar o trabalho de cada um dos grupos. E quem vai começar a apresentação dos trabalhos vai ser a galera do grupo Anaconda com o Carlos Henrique. O nosso trabalho, o título é O Caso dos 50 Dinários, que conta a história de Berenice, um menino que vai a uma mercearia. Chegando lá, o dono da mercearia vê que ele tem uma certa facilidade com a matemática e resolve tirar uma dúvida que o atormentava durante muito tempo. E essa dúvida que ele tinha era que 2 amigos deles tinham uma dívida com ele e essa dívida era de 50 dinários. E eles resolveram pagar essa dívida em 4 parcelas. Só que, porém, eles pagaram as dívidas em parcelas com valores diferentes. No final dessa dívida, a soma da dívida dele deu 50 dinários e, por coincidência, a soma que ele pagou também deu 50 dinários. O outro, que também tinha pegado o empréstimo com ele, a soma que ele pagou deu 50 dinários. E no final, quando eles foram somar dos devedores dele, né, os valores que ele estava devendo, tinham dado 51. Então a dúvida dele era por que o valor pago por ele era 50 reais certo e por que tinha sobrado 1, porque ele ainda devia 1. Então essa era a dúvida dele. E a gente levou essa história para uma escola. Agora a gente passa a apresentação para o grupo Caricaturas. Bem, o nosso conto é Os 35 Camelos, que conta a história do senhor calculista que resolveu ajudar 3 irmãos que estavam com dificuldade de dividir a herança. Como ela falou, tinha 35 camelos, que era para ser dividido, só que tinha um que estava carregando eles. Então, ele, para não dar briga, para ninguém ficar com um camelo a mais, um camelo no meio, para prejudicar a herança, ele somou isso um camelo para dar 36, que seria par, e teria que fazer uma divisão exata. E agora é a adaptação para a realidade. A gente vê nesse texto uma forma de solidariedade. Então a gente usou no nosso conto algo que está acontecendo no Brasil, somente no Nordeste, que é a enchente, famílias sem lares, coisas assim. Então a gente fez. Seria uma forma de um senhor doar cestas básicas para dividir entre os 3 estados. Ele ia dividir por necessidade. Um estado, mais cidades sofreram, então ele ganharia mais cesta básica. Um outro estado tinha menos, então ele ganharia mais ou menos. Um outro estado já teria sido ajudado pela população de lá, que não tinha sofrido, então ele também ganharia menos ainda. E dessa forma iria sobrar. E esse que sobrou, ele irá doar também, só que para uma instituição de câncer. Quer acrescentar mais alguma coisa, Natália? Não, é isso mesmo. A gente quis acrescentar que não só naquela época, mas também na realidade tem pessoas que ajudam, conseguem ajudar todos da maneira que precisam. Bom, galera, a gente vai começar a avaliação pelo primeiro critério, que é pesquisa e uso dos conhecimentos matemáticos, vale 3 pontos. Os 2 grupos mostraram muito bem, né, a presença da matemática no assunto abordado. Eu dei como 2 pontos para cada equipe. Em alguns momentos, um grupo deixou de falar um pouco mesmo de qual operação que foi utilizada, mas os 2 grupos se apresentaram muito bem. Agora a gente vai falar sobre o apontamento dos problemas e também das soluções. O grupo Caricatura, né, mostrou muito bem a questão da enchente no país. Eu acho que o grupo foi muito criativo e o grupo Anaconda usou um tema atual também, que é a escola, porém está mais próximo, né, da gente. Então o grupo Caricatura eu
dei 3 pontos para esse grupo e 2,5 para o grupo Anaconda. Agora a gente vai para aquele critério que dividimos em 2. O trabalho em equipe e o trabalho escrito. Os 2 grupos se apresentaram muito bem. Eu senti uma segurança maior no grupo caricatura. Apesar daqui também foi legal, mas eu dei uma nota maior para o grupo caricatura. 2 pontos, 1,5 ponto para o grupo Anaconda. Quanto à parte escrita, o grupo Anaconda apresentou um trabalho muito caprichado, né? A questão da estética do trabalho, muito organizado, porém meio sucinto. Eu achei assim bem resumido a parte escrita, pelo fato de não detalhar tanto o que iria expor. Jaqueline, e o grupo caricatura? Detalharam bastante a parte escrita, bem explicado, tá? Achei alguns errinhos de ortografia. Então, devido a pontos positivos e negativos nos 2 grupos, eu dei 1 ponto para o primeiro grupo e 1 ponto para o segundo grupo também. No somatório da coisa toda, a gente ficou o seguinte: 7 pontos para a galera do Anaconda e 8 pontos para a galera do Caricatura. Vocês são vencedores da primeira etapa. Parabéns. Eu acho que tá faltando não ferir de novo o trabalho, porque a gente errou e eu não aceito erro. As pessoas ficaram contando vitória antes da hora. Mas acho que a gente desenvolveu uma ideia boa, mas desenvolveu pouco. Podia ter desenvolvido mais a ideia. Eu nunca entendi o que é função matemática. Apresento a vocês o Joãozinho, o menino que não saía da frente da televisão. Ele passava o dia inteiro na frente da telinha. O consumo de energia da casa era medido em quilowatts por hora e a família consumia em torno de 88 kWh de energia por mês. Cada quilowatt-hora custava 38 centavos. Em junho, no seu aniversário, Joãozinho ganhou um computador. Pensa que ele largou a TV? Que nada, ficava com os 2 ligados. A casa passou a consumir bem mais energia. Chegou junho e, com ele, as férias. Joãozinho passava o dia todo na frente da TV e jogando no computador. Assim, aumentou o tempo em que ele usava os aparelhos e aumentou também o consumo de energia. Olha só o que aconteceu com a conta. Esse gráfico ilustra o que é uma função matemática. É a relação entre 2 valores. A cada elemento de um conjunto corresponde um único elemento de outro. Usamos muitas vezes esse raciocínio no nosso dia a dia. A conta de luz é um exemplo. O valor a pagar depende de quanto consumimos. Aliás, com toda essa animação eletrônica, Joãozinho abandonou completamente os hábitos higiênicos. Banho? Ih, nem pensar. Olha aí como é que ficou a conta de água. Fizeram uma economia, mas bem porquinha, hein? No próximo bloco, especialistas ajudam os participantes do desafio a criar uma história em quadrinhos. A Praia do Canto é a região com melhor infraestrutura de Vitória. E pelos prédios que você pode olhar aqui atrás de mim, a pós-modernidade já chegou por aqui. O bairro tem 2 ilhas residenciais, praias famosas e o comércio mais sofisticado da cidade. Na primeira etapa do desafio, os alunos aqui da Escola Estadual do Ensino Médio Irmã Maria Horta, em Vitória, estudaram e leram um livro do Malbatarrão, O Homem que Calculava, e escolheram um dos contos para transformar em história em quadrinho. Hoje é dia de dar vida a toda essa história. Galera, hoje é dia da segunda etapa do desafio. A missão de vocês hoje é desenvolver os personagens, as situações, os cenários e colocar tudo isso num grande rascunho. Mas atenção, não precisa ser o gibi inteiro. A gente só quer saber como é que vai ficar o projeto gráfico de vocês e o que vocês estão preparando para o grande finale. Para ajudar vocês hoje, eu convoquei 2 grandes cartunistas do jornal A Tribuna de Vitória, que são o Zota e o Júlio, e eles vão dar um workshop bem rápido sobre o universo das histórias em quadrinhos. Lembrando que no final do dia a gente vai se encontrar para analisar os trabalhos de vocês e os critérios de avaliação hoje são: o primeiro fala sobre a união dos conhecimentos de matemática com a linguagem dos quadrinhos. Vale 3 pontos. O segundo critério também vale 3 pontos e fala sobre a criatividade na elaboração do roteiro e também nos desenhos
desenhos, a qualidade dos desenhos. O último critério é um critério surpresa e vale 4 pontos, a gente só vai revelar na hora de analisar os trabalhos. Meu nome é Laís, eu tenho 16 anos e sou do primeiro ano. O que eu mais gosto de fazer é tocar violão e ficar no computador. Eu sou Lorena Toledo dos Santos, tenho 16 anos, quero ser arquiteta e depois fazer design de moda. Quem vai desenhar? Bom, nós convidamos o Adevair Vitório para desenhar pra gente. Então, antes de tudo, eu vi aqui que vocês trouxeram alguns gibis, algumas histórias de quadrinho, e são legais, são 2 estilos diferentes, né? A gente vai mesclar os 2. Então, vamos usar uma linguagem bem simples, coloquial, sem nada muito rebuscado. E a gente chamou o Ryan, que vai estar desenhando pra gente. Você já criou algum personagem? Esse personagem já tem algum nome? Temos o Frederico. Então já tem um esboço do personagem e tal. O tio da cantina, é isso mesmo? Tipo um cozinheiro? O cara... O primeiro passo, né, a história é realmente criar o roteiro para facilitar o trabalho de produção dessa história em quadrinho, né? E nesse roteiro a gente já determina a questão de plano, contraplano, se vai ser close, mas já definir, fala de cada personagem, em que cenário ele está inserido, inclusive já vai estar sabendo quantas páginas vai ter essa revista. Para a gente criar essa história em 4 páginas, eu vou sugerir que vocês façam um mapinha. Então nós temos aqui a revistinha fechada, vai ser a capa. Mais 2 páginas, as páginas 2 e a página 3. E depois nós vamos finalizar aqui na página 4. E para a coisa ficar fluir de uma forma também diferente, para não sobrecarregar o Rian aqui, a gente pode estar dividindo as tarefas. Enquanto ele vai produzindo, alguém já vai colorindo, a gente já recorta a questão dos balões também, já deixa definido. E cada um já vai fazendo tipo uma linha de produção. E depois que é a fase final, tipo colagem. Sobre isso, agora vocês vão começar a imaginar como é que vão ser as cenas. Eles estão inseridos em qual ambiente? Estava imaginando que seria bem assim impactante, chocante a primeira página já ter uma devastação. O foco da gente não é contar a história da devastação. É só localizar a trama nessa preocupação. O que ele ensinou para os meninos, eles não vão encontrar em quase nenhum lugar, só mesmo se for para a faculdade especializada em arte. Então ele explicou coisas assim pra gente que servem pra vida também, né? Foi muito bom. Na tua opinião, Pater, qual é a maior dificuldade em adaptar a história que eles têm pro quadrinho? A maior dificuldade é você ver como cada cena vai ser descrita. Aí daí vai embora. Lorena, você que é a líder do dia, como é que ficou a história? Dividimos a galera para um pessoal desenha, outro faz roteiro, o outro faz a capa. Quem trabalha aqui nesse grupo são as mulheres, é isso? As mulheres estão no comando. Gente, vamos... O Jean fez um ninho que é, cara, que você tá aí comendo régua, eu não tô vendo você fazer nada. Aqui, elas que estão lá. Olha só o trabalho do Jean. Está ficando uma pérola, Jean. O professor de matemática que estava perto se propõe a resolver o problema. Isso. Agora vai para outra folha, né? Aí mostra ele, às vezes ele fazer um quadro, mostra ele segurando a caderneta. O professor segura a caderneta. Só pegar isso aqui. Olha aqui, galera, o que eu faço aqui, eu faço o mundo todo. Faz igual é nóis. PlayStation 2. Cadê a contracapa? Cadê a contracapa? Para de cantar. Para, cara. O que eu acho importante para chamar a atenção do jurado é o número. Gente, a gente fala sobre essas etapas da capa. Não precisa colar aí. Que não vai ter número escrito. Amanhã terá papapá. Não precisa colar nada. Não precisa colar nada, cola foi isso aí. Você tem uma tarefa explicar, você vai pegar essa folhinha e falar, ó, tal. Pronto, tá bom. Pera aí, fala aqui parado que eu vou falar. Cara, mas é surpresa, cara. Esse número pode ser surpresa pra amanhã. Eu nem conhecia a Natália, eu e a Natália nós conhecemos antes. Nenhuma das duas tá aceitando perder, nenhuma das duas aceita ser, como eu posso dizer, contrariada. Porque às vezes eu falava e ela falava que não. Aí a gente acabou cedendo um pouco dos dois lados e acabou deixando um pouquinho de cada um da opinião. Mas teve um desentendimento, teve sim, mas a gente conseguiu, a gente conversou, falou, a gente tá no desafio, então a gente tem que levar isso, espírito esportivo, tudo bem. Dá um zoom na caderneta e coloca aqui do lado. Show. Vocês agora têm 5 minutos para entregar o trabalho. Como é que vocês estão se saindo? A gente já tá com quase tudo pronto. Só faltam os últimos detalhes. E vamos ver agora o resultado do nosso trabalho. Tereza, você sabe a ordem aqui, né?
Essa. Não, nessa não. O que tá acontecendo nessa cena aqui? Eles estão discutindo. A segunda cena. Chegou a hora da gente avaliar os trabalhos de vocês, só que hoje, quem vai avaliar o trabalho de vocês é o Léo Rangel, que também é ilustrador. O primeiro quadrinho mostra um prédio. E a fala sai da televisão, falando sobre as enchentes das comunidades. Aí o segundo quadrinho já mostra a televisão com o repórter falando da catástrofe. No terceiro quadrinho, o empresário fala que tem 35 cestas básicas para ajudá-los. Vamos resolver isso com a matemática de acordo com a necessidade de cada um. Então, pro primeiro, ele fala, você fica com a metade porque foi mais atingido, tem mais gente. No segundo, ele fala, você vai receber 1/3, sua comunidade é menor, tem pouca necessidade. O último, ele fala, você vai ficar com menos ainda porque você já foi ajudado pelas próprias pessoas que não foram atingidas. Depois dessa divisão, ele estava contando apenas com 35 cestas, que é o número ímpar, não é uma divisão exata. Então, uma das representantes da comunidade fala, mas como? Vamos repartir a cesta básica no meio? O que vamos fazer? Ele tem a solução, ele fala, eu darei mais uma cesta básica para completar 36. Mas mesmo depois dessa divisão, eles ainda questionam que irá sobrar 2. Então ele fala, irei doar essas 2 cestas básicas para uma creche. E aqui eles se juntam e fazem um brinde. O brinde deles é a matemática, a solução. No caso, a arte da capa, a gente quis representar o Brasil aqui, a gente quis usar também os símbolos da matemática e um coração, que é um amor, junto, igual, solidariedade, no caso, todas as pessoas unidas para fazer o bem. É isso. Agora a gente passa a apresentação, então, para o Grupo Anaconda. Laís, quando você quiser. A nossa história ela é baseada no Problema dos 50 Dinares, do livro do Malbatarran. Nosso trabalho tem a capa ali. E aqui é ele na escola, né? Batendo na sala de aula com o professor. Tá doido pra lanchar. Doido pra lanchar, de costume. Todo dia ele ia lá, comprava e tal. E ele foi lá, falou com a moça da cantina. Ah, poxa, eu posso pagar na sexta-feira, né? Aí na quinta-feira aqui, a mãe dele dá o dinheiro pra ele. Olha, filho, amanhã você vai lá, né, e paga a moça da cantina. Aí o telefone dele toca lá, aí a namorada dele, poxa amor, vamos no shopping hoje, vamos lá assistir um filme. E ele, né, não vai negar pra namorada, falou, vamos amor, vamos. Aí ele foi pra escola, né, e a moça lá da cantina falou, e aí Frederico, hoje é o dia de você me pagar e tal. Aí ela foi lá, mostrou a relação da dívida dele, né, ó, você comeu isso e sua dívida deu 50 reais. Poxa, mas eu não tenho dinheiro, minha mãe não vai querer me dar o dinheiro. O que você pode fazer pra me ajudar? Então eu vou fazer o seguinte, eu parcelo pra você em 4 vezes e tal. Até no dia, né, que acabou a dívida dele. Aí ela falou, olha, Frederico, você pagou 50 reais, mas o seu saldo devedor deu 60 reais. Aí tinha um professor lá perto, né, falou, olha, é porque as pessoas confundem. E aqui, o saldo devedor não tem nenhuma relação com o que você pagou. E foi isso que a gente quis mostrar. Nada mais justo do que avaliar o trabalho em equipe, do que o Zota e o Pater ficarem com essa função, porque eles passaram boa parte do dia com vocês, deram dicas, aí o Léo vai ficar com aqueles outros critérios. Enquanto isso, eu queria que o Pater falasse um pouquinho sobre a experiência que você teve com esse grupo. Como é que foi, Pater? Eu encontrei uma equipe bastante integrada, faltava algumas dicas com relação à questão à execução desse trabalho, e a parte de produção, aí entrou a minha parte de passar para eles algum tipo de macetes e recursos que eles poderiam estar utilizando e que eles utilizaram para, de repente, dividir essa tarefa. O storyboard deles tá bem legal e essa questão dessa divisão que eles logo pegaram esse espírito, acho que vai servir para essa finalização e o resultado deve ser bastante interessante. Pater, como esse critério vale 2 pontos, qual é a nota justa para a equipe Anaconda? Bom, no meu caso é a nota máxima, é a nota 2. Agora, galera do Caricaturas, o Zota vai avaliar o trabalho de vocês, lembrando que esse critério vale 2 pontos, Zota. Primeiro de tudo, eu queria chamar a atenção, principalmente do Augusto e do Jean, para a importância da palavra equipe, a importância de vocês no grupo e na vida mesmo, profissionalmente, na vida familiar, tudo, vai interferir diretamente na avaliação do grupo que vocês vivem. Eu vou dar para vocês todos, para o grupo inteiro, a nota 1, porque foi intermediário.
Então agora a gente vai passar para o Léo Rangel, que também é ilustrador. O primeiro critério é a união dos conhecimentos de matemática com a história em quadrinho. Eu gostei bastante da abordagem dos dois grupos, né? Um utilizou de acontecimentos atuais e uma abordagem social, o outro já utilizou elementos econômicos e de finanças. Eu achei bem interessante a abordagem matemática e eu dou nota 3 para os dois. Beleza, o segundo critério também vale 3 pontos e fala sobre a criatividade na elaboração do roteiro e dos desenhos. A equipe Anaconda, eu achei que explorou, né, a questão dos desenhos, do enquadramento, da exploração dos personagens. O roteiro também ficou muito bacana, eu achei que foi bem detalhado, nota 3. Já a equipe Caricaturas, eu acho que o roteiro ficou bacana, mas poderia explorar um pouco mais os desenhos, variar mais. Numa média ficou 1,5. Agora a gente vai falar sobre a apresentação dos grupos que acabou de acontecer. Sim, como é que você avaliou? Eu achei bem interessante. Todos os dois apresentaram de forma bem clara os trabalhos, nota 2 para os dois grupos, né? O resultado de hoje deu 7,5 para a galera do Caricaturas e 10 pontos para a galera do Anacondas. Então vocês são os vencedores da segunda etapa do desafio. Uma salva de palmas para vocês. Hoje a gente se empenhou mais, a gente ficou mais concentrado, né? Hoje a gente relaxou, porque a gente já pensou que a gente estava com a história melhor, que a gente já estava ganhando. E eu acho que a gente não tem que contar a vitória antes da hora, a gente tem que esperar e tentar fazer o melhor. O placar final está 17 pontos para a galera do Anacondas contra 15,5 pontos para a galera do Caricaturas. No último desafio, na última etapa do desafio, a gente vai ver quem vai virar esse jogo. Será que vira? Será que continua? Não sei. E você, sabe? Daqui a pouco é hora de final. Vamos conhecer a equipe vencedora do desafio. Hoje é dia da terceira e última etapa do desafio da Matemática em Quadrinhos aqui na Escola Estadual do Ensino Médio Irmã Maria Horta. É dia de final, é hora de transformar matemática em arte. O clima tá bem tenso por aqui. Natália, fala pra mim, seu grupo ainda não chegou? Não chegou, as meninas não tiveram compromisso de ter chegado no horário e eu tô muito chateada com isso. Não sei o que eu vou fazer. Não sabe se vai fazer. Depois que vocês estudaram o livro O Homem que Calculava, adaptaram um conto, produziram um storyboard, estudaram bastante de matemática, hoje é dia de vocês montarem, produzirem e finalizarem as histórias em quadrinhos. No final do dia, o cliente do desafio, que é o professor de matemática Jean-Pierre, ele vai analisar os trabalhos de vocês e vai dar o resultado final. Só lembrando a pontuação de vocês, são 17 pontos para a galera do Anaconda e 15,5 pontos para o pessoal do Caricaturas, beleza? Galera, hoje é dia de final, quero ver alegria, quero ver motivação. Boa sorte para os dois grupos, viu? Que vence o melhor. Meu nome é Tainara, sou do 2º ano e tenho 16 anos. O que eu mais gosto de fazer é ler. O melhor livro que eu li foi 5 Minutos de José de Alencar. Meu nome é Tereza, eu tenho 16 anos e estou no 2º ano. O que eu mais gosto de fazer é não ficar parado ou dormir. Desse jeito vai ficar complicado, né? Não sabe qual é a última... Ontem eu sentei, hoje eu conversei, poxa, vamos, já que é o último dia a gente tá tanta dificuldade, vamos se unir, vamos fazer uma coisa certa. Isso. Agora ele chega e fica reclamando. Eu não tenho paciência com criança. Aqui, no caso, você faz uma parede, sabe, a parede, marcação de parede assim, né? marcação de parede e eu tô fazendo uns quadros pequenininhos. Eu tenho ideia. Não, faz na janela, deixa eu explicar, deixa eu terminar. Gente, calma. Peraí, deixa eu falar, depois você fala. Aí, você faz uma parede, os quadros, uma janela, pra poder dar uma escrivaninha, pra poder dar um cenário atrás, saca? Se você não desenhar esse negócio de parede, dá a ideia de uma cadeira voando. A gente tem que parar de falar em esquece parede e dá a ideia que tem uma televisão voando junto com o Rex voando. É só apaga.
Olha aqui, vamos falar baixo. Apaga isso aqui e pronto, não precisa ficar discutindo. Gente, a gente tem tanta coisa pra fazer, a gente vai parar da parede. A gente tem que agilizar pra dar tempo da pintura. Não! Chega aqui, por favor. Pois não. Olha aqui, vem cá, chega bem perto. Se a gente chegar numa coisa, a gente pode tirar com escola. Agora a gente senta com eles e fala, ou vocês ajudam, ou a gente tira vocês. Eu falo, quer que eu fale agora? Eu já tô não precisa estressada. ser ignorante. Não, não sou ignorante, tô falando assim, pô, eu cheguei aqui e falei, gente, Então, pô, ontem então, a gente fala pra Lésia deixa eu também, repetir. porque a Lésia também Porque o Jean e o Augusto ficaram o tempo todo batendo no vidro que separa as duas salas e falando que o desenho deles estava muito bonito, muito perfeito e que o nosso estava horroroso e que íamos perder. E a gente resolveu fazer uma votação, nada mais que justo, e assim a gente resolveu tirá-los e ficou muito bem depois, porque o trabalho encaminhou, ninguém estava brincando, todo mundo sério, focado no trabalho, isso foi importante. Então, não tem como colocar uma parada aqui, tipo assim, história baseada no livro de Malva Tahan, O Problema dos 50 Dinares, entendeu? Não tem uma borracha melhor não, essas borrachas ficam muito ruins. A equipe Anaconda já está bem avançada aqui no desenvolvimento e finalização, né, dos quadrinhos. Ryan, tá dando muito trabalho, cara? Nem achei que ia dar tanto sim, mas tá dando certo. Eu só tô tendo que desenhar, todo mundo tá fazendo alguma coisa, pintando, passando a caneta, fazendo balão lá. E a líder do dia, como é que tá se sentindo, líder? Tô me sentindo muito feliz, porque nós estamos conseguindo manter um grande equilíbrio, né? Cada um fazendo a sua parte e tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um melhor. Tem uma coisa interessante, professora, que é o seguinte, você já viu algum clima de pressão, de tensão, numa entrega de trabalho assim na escola? Nossa, na escola. Na escola, isso quando vai alguém. Eles vão deixando, né? Chega no finalzinho, alguém faz tudo e bota o nome. Marca o trabalho um mês antes, ou mais. É isso mesmo. E aí, no dia, eles fazem isso na aula de outro professor. Então, é outro professor que vê essa tensão. Ou então, copia rapidinho da internet, copia rapidinho do outro aluno. Mas isso é uma característica normal. Mas dá pra perceber quando o aluno copia? Dá pra perceber, que ele não tem domínio do conteúdo, ele não consegue falar mais do que 2 frases do trabalho. Dá pra perceber quando ele copia. Quando acontece um trabalho de equipe, realmente, como está acontecendo aqui, você pode perguntar qualquer coisa do processo. Ela sabe do processo dele, ele sabe do processo dele. Todo mundo, apesar de não fazer, cada um ter sua função, todo mundo sabe a etapa do que o outro está fazendo. O Felipe, ele ajudou muita gente, ele sempre assim, quando estávamos meio perdidos, ou que a gente estava assim, meio avoado, não prestando muita atenção, gente, vamos concentrar, entendeu? E isso ajudou bastante. A professora deu responsabilidade pra gente. Só que eu acho que qualquer coisa que a gente faça, ninguém aprende nada sozinho. Tem que ter um instrutor. E nesse momento a gente não tinha um instrutor. Era a gente e acabou. Galera, temos que agilizar essa pintura, hein? Chegamos na reta final do desafio da matemática em quadrinhos. Lembrando, a gente vai tirar um par ou ímpar aqui entre a Tereza e a Tainara para ver qual dos grupos vai começar apresentando. De um lado par, do outro ímpar, 1, 2, 3, valendo. Quem vai começar, Tainara? Eles podem começar. Lembrando que o grupo Caricaturas teve, na verdade, uma discussãozinha dentro do grupo, e saiu o Jean e o Augusto, ficou o Jorge Michael e o Adevair para ajudar aqui a galera do Caricaturas. Tereza, quando você quiser, pode começar. A nossa história é a adaptação do conto Os 35 Camelos, do livro de Malva Tahan, O Homem que Calculava. Nos 35 camelos, o pai deixou de herança 35 camelos para 3 filhos. Só que eles estavam com problemas em dividir, né? E na nossa história, no caso, a gente passou para a realidade, que são as enchentes que estão acontecendo lá no Nordeste, colocamos no estado do Maranhão. Um senhor, dono de uma empresa, chama 3 representantes de ONGs de comunidades diferentes para falar que ele tem 35 cestas básicas para dividir. Só que um quer mais que o outro, ninguém vê a necessidade de cada um. Um fala, eu tive mais prejuízo, eu quero mais. Então ele fala assim, não, iremos resolver de acordo com a necessidade usando a matemática. Então ele começa a solucionar o problema. A comunidade da Penha receberá a metade, pois foi mais atingida.
A comunidade Paz e Amor ficará com 1/9, pois já foi ajudada. A comunidade Pitanga receberá 1/3, pois os danos foram menores. E no caso, na nossa história, a gente colocou o doador como já o calculista. Mesmo ele sendo calculista, ele não percebeu o erro dele, ele colocou 35. Só que aí, continuando a história, uma pessoa da ONG, que seria a ONG da Pitanga, ela fala, mas como? Não vai dar exato. Ele revê o erro dele e fala que então assim, dessa forma, a comunidade Paz e Amor, que recebeu 1/9, ficará com 4 cestas. Já a comunidade da Penha, que recebeu metade, recebeu 18 cestas. E a comunidade da Pitanga, que ficaria com 1/3, recebeu 12 cestas. Aí ele pergunta, mas como vai sobrar 2 cestas? Aí ele fala, não, aí eu doarei para uma creche. Aí eles comemoram. Nós fizemos uma capa, como o tema abrange solidariedade, que é uma pessoa doando e tudo mais, e foi utilizado na matemática para solucionar e fazer de uma forma solidária um ato, colocamos o tema como matemática solidária. E para usar mais a matemática, o que usamos? Amor mais comunidade igual a cidadania, que seria um ajudando o outro. Coração, amor. Mas Brasil ou comunidade é igual a cidadania, que seria um ajudando o outro. Agora a gente vai passar para o grupo Anaconda. Quem vai apresentar é a Tainara. Quando você quiser, tá? E fica à vontade. Bem, a nossa história foi baseada no conto dos 50 dinares, do livro de Malbatarran, O Homem que Calculava. A nossa história fala de um homem, de um comerciante, que estava com uma dúvida de um recebimento, de uma conta que ele havia feito com 2 amigos. Aí a nossa história, trazendo para a realidade, ela se passa numa escola com um menino, né, que o nome dele é Frederico. Só que esse menino... Ele tinha uma conta na lanchonete da escola, na qual ele pagava toda sexta-feira. E aí, na quinta-feira, a mãe dele foi lá, deu o dinheiro pra ele, né? Falou, você vai lá, paga amanhã. Só que a namorada dele liga pra ele, fala, poxa, amor, vamos no shopping, né? Assistir um filme, namoradinha, daquele jeito, falou com ele. Vamos, né? Aí foi no shopping, gastou o dinheiro da cantina toda, né? Fazendo as vontades da namorada. Aí no outro dia ele chega na escola, aí a moça da cantina fala, e aí, meu dinheiro, né? A gente combinou de pagar hoje. Aí ele, eu gastei o dinheiro, tem como você me ajudar? Aí a moça da cantina falou assim, não, tudo bem. Já que você não tem dinheiro, você tem que me pagar. A gente divide em parcelas. Aí ele chegou em casa, falou com a mãe dele, tá? Aí a mãe dele deu o dinheiro pra ele. Deu uma bronca nele, claro. Aí todo dia ele ia lá e pagava um pouco, E na quinta-feira, que seria o último dia, né, dele pagar tudo, ele chega pra ela e fala, e aí, tudo certinho? Aí ela olha assim, né, na caderneta dela, da conta dele, e fala, você me pagou, mas tá dando uns 60 reais o seu saldo devedor. Aí ele fala, não, mas eu te paguei tudo. Eu consumi 50 reais e tô te pagando 50 reais, não tinha juros. Aí tinha um professor de matemática lá perto, né, e falou pra ele, olha, desculpa interromper, eu tava ouvindo a conversa de vocês, né, mas eu posso ajudar vocês a resolver isso. Aí foi lá, chamou eles e explicou que o saldo devedor não tem relação alguma com o tanto que você pagou a dívida. Não importa o quanto deu o saldo devedor. Pode dar 500, 600 reais, mas o tanto que você pagou é o dinheiro certo, não tem relação alguma. E com essa história a gente também pode ver que a matemática ela tá no nosso dia a dia. Quando a gente está na escola, na mesada dos nossos pais, no supermercado, na nossa família, a matemática nos roda, literalmente, entendeu? A gente não deve se limitar só em aprender aquilo que o professor ensina. Gostei muito, achei interessante. A matemática ela foi diluída de uma forma que parecia que vocês nem iam falar de matemática. E nem tudo a gente vai conseguir enxergar a matemática mesmo. E, até para a faixa etária de vocês, isso é muito importante. Essa coisa da matemática diluída, essa matemática palatável, acessível, mais doce. Então, muito interessante. Galera, a gente chegou a um aval aqui, o Jean já deu as notas dele, lembrando que os critérios de avaliação eram aplicação do conhecimento de matemática na história. Então a gente teve aqui 2,5 para a galera do Anaconda e 3 para a galera do Caricaturas. Na apresentação, os 2 grupos foram muito bem, segundo o Jean, então todo mundo levou 2,5, os 2 grupos, tá? Já no critério criatividade, que envolvia roteiro, desenho e tudo mais, a Anaconda tirou 4 e a galera
do Caricaturas tirou 3. Somando, o resultado final ficou o seguinte: 8,5 para a galera do Caricaturas e 9 para a galera do Anaconda. Lembrando que vocês tinham 15,5 Caricaturas e 17 Anacondas. Aliás, Anaconda, porque a cobra é uma só que tem vários integrantes dentro dessa cobra. No resultado final, 26-24, uma salva de palmas, Anaconda vence o desafio aqui do Caminhos da Escola. Participar dessa experiência, assim, com desenho é uma das melhores coisas, assim, uma experiência única, né? Porque tem que ter sorte, destino mesmo, né? Eu acho que a lição mesmo que eu tiro é que a união faz a força, né? Pelo menos eu gostei de ter concluído o trabalho, porque foi mais importante, porque teve uma hora que eu pensei em desistir e eu consegui concluir e foi tudo bem no final. É a escola de vocês, por favor, coloquem onde vocês guardam os troféus, principalmente na cabeça, porque esse conhecimento vai pro resto da vida, galera. Obrigado pela participação. Mais uma vez, uma salva de palmas. Parabéns para todo mundo. A gente se despede por aqui, mas você pode conferir mais dos nossos programas através do site tvescola.mec.gov.br. Semana que vem a gente se vê aqui em mais um Caminhos da Escola. Até lá!